Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Bom, eu tenho dito que, na minha opinião, modesta opinião, a eleição no Brasil é um jogo de cartas marcadas. Até o Constantino aqui concorda, né? Olha lá o título do vídeo dele, né? Pois é. E eu digo isso, e uma das razões para eu dizer isso é que a gente constata que o árbitro está sendo arbitrário. Existe um provérbio que diz que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. É assim que tem que ser. Porém, não estão atendendo ao princípio da simetria, não no árbitro da eleição brasileira, né? Porque será que o pau que bateu em Chico vai bater em Francisco nas decisões do nosso árbitro? Será? Bom, o árbitro não pode entrar em campo junto com um dos times. Não pode não. Não pode não. Bom, vamos lá um exemplo. Olha, o TSE proíbe Bolsonaro de fazer lives no Alvorada para promover campanha. Foi proibido. Foi proibido. Agora, dá uma olhada no voto da ministra Maria aqui. Essa moça loira que está ali durante o julgamento, né? A ministra vai falar, né? E ela vai abrir uma dissidência. Escutem aí o que ela vai falar. A ministra Maria Cláudia, né? Escutem aí. Para também divergir. Eu resgatei que, por exemplo, em 2014, nós tivemos muitos casos aqui de rodadas de entrevistas com os candidatos, né? As emissoras de televisão fizeram rodadas de entrevista e em 2014 a presidenta Dilma foi entrevistada no Palácio da Alvorada por William Bonner. Na rodada de entrevista dos candidatos à presidência da República, isso foi transmitido no horário nobre da TV Globo, um ato oficialíssimo de campanha, porque todos os candidatos se submeteram àquelas mesmas entrevistas, com a mesma métrica e com o mesmo tempo, e a presidenta, então, porque é presidenta mesmo, a despeito de ser candidata, segue presidenta, usou da prerrogativa de fazer essa entrevista ao Jornal Nacional, de dentro do Palácio da Alvorada, e não com um fundo tão neutro, uma mesa bonita, um tapete persa, o que também não viola. Então, com esses fundamentos, agradecendo as achegas... Vocês ouviram aí o que falou a ministra, é até muito óbvio, né? Então, o que ela acabou de esfregar na cara é que já havia jurisprudência do próprio tribunal numa questão similar. O próprio tribunal já tinha autorizado a presidente, que ela chama de presidenta, Dilma, a fazer o mesmo, né? Então já havia jurisprudência, mas não adiantou. Eles proibiram. Na hora que foi para os demais votos, os 3 ministros mais técnicos votaram desse jeito que a ministra aí, a Maria Cláudia. Porém, na hora que chegaram os ministros do STF e no outro que leva tapinhas no rosto, a decisão foi essa, de contrariar a jurisprudência firmada no próprio tribunal. Pois é. E ele foi proibido de fazer as lives lá no Alvorada. Porque, nesse caso, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Tá bom? Pois é. Simples assim. Quer mais um exemplo? Vamos lá. Olha, Lula aciona a TSE contra uso do discurso de Bolsonaro na ONU. O Bolsonaro foi na ONU, o período de campanha. Aconteceu o mesmo em períodos anteriores de reeleição. E o que será que aconteceu? Será que o pau que dá em Chico dá em Francisco? Pelo princípio da simetria? Será? Será? Bom, vamos ver. Olha, dá uma olhada no comentário feito aqui por Diogo Schelp, que é esquerdista, porque ele apenas relata aquilo que eu sei. Já aconteceu no passado e vai voltar a acontecer. Então escute aí o que fala Diogo Schelp sobre esse assunto. Escute com atenção. Seu Schelp, 2 minutos. Olha, todos os presidentes que buscaram reeleição desde a redemocratização no Brasil, com exceção de Fernando Henrique Cardoso, foram à ONU, né, no último ano do seu primeiro mandato e fizeram um discurso. Então, claro que podia negar a Bolsonaro esse direito e até um dever, né, dever do presidente do país de ir à ONU falar, fazer o seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Além disso, os ex-presidentes Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff
fizeram discursos na ONU, né, em seu último ano do primeiro mandato, e no caso, pelo menos de Lula, usou esse discurso, como eu contei aqui mais cedo, na sua campanha eleitoral, na sua propaganda eleitoral em rádio e TV. Né? E lembrando também que naquele caso, no caso de Lula, ainda fez uma montagem, quer dizer, a equipe de marketing de Lula ainda fez uma montagem tirando um trecho de um aplauso que era para o Kofi Annan e colocando no final de uma fala de Lula para parecer que ele havia recebido ali grandes aplausos dos presentes na Assembleia. Então, não houve questionamento em relação ao uso em si do discurso de Lula na propaganda, mas sim ao fato de que o discurso foi manipulado, as imagens foram manipuladas. Né? Bom, vocês ouviram aí o Schelp, que é um esquerdista, certamente eleitor do Lula, mas isso ele viu, eu vi também. Isso aconteceu quando o Lula foi candidato à reeleição. Ele foi à ONU, fez o discurso e o discurso foi usado sim na campanha. E além de ser usado, foi usado com um truque. Foi usado com um truque, que eles pegaram o discurso do Lula e os aplausos para o Kofi Annan. Isso eu me lembro muito bem. Houve o questionamento da campanha adversária e o TSE julgou que não, ele pode usar a imagem do discurso da ONU, mas não pode fazer esse truque, e aí simplesmente continuaram usando o discurso da ONU sem o truque na campanha eleitoral, tudo bem? Então, mais uma vez, fica demonstrado que havia jurisprudência, havia uma questão similar, né? Porém, né? O Bolsonaro foi proibido de usar o discurso na ONU pelo mesmo TSE, contrariando a própria jurisprudência. Interessante, né? Pois é. Mais uma vez, o pau que bateu no Chico não bateu no Francisco. E é claro como água límpida, não é? Pois é, né? Bom, o árbitro está sendo arbitrário. Cada hora ele toma uma decisão de acordo com o cliente que está lá, né? De acordo com o réu. É simples assim, né? Quer ver? Olha essa daqui, que essa daí é para arrebentar de vez. TSE determina exclusão de propaganda de Bolsonaro que chama Lula de ladrão. Não pode chamar o Lula de ladrão, né? Porque isso ofende a honra do petista. É o argumento, ofende a honra do petista. Não pode ofender a honra dele. Então chamar de ladrão não pode, apesar dele ter sido condenado em 3 instâncias por crime de corrupção, então ser ladrão, mas como ele foi descondenado, isso ofende a honra, tem que ser retirado. Mas o mesmo tribunal permite que chame o presidente dessas coisas aí, que são muito mais graves do que ladrão, né? Eu não vou nem falar o nome, senão é capaz de cortarem o meu vídeo. Mas olha do que ele é chamado, e o mesmo tribunal não entende que isso ofende a honra. Olha lá os outros adjetivos que são usados, né? Ali embaixo, na manchete secundária, e não, ele mantém os vídeos em que o Lula chama o Bolsonaro desses nomes, né? Que ele faz essa adjetivação. Aí tá tudo bem, aí tá tudo ok. Aqui fere a honra, e aqui coisas muito mais graves não ferem a honra. E são 2 pesos e 2 medidas, por isso que o Luizinho tá rindo aí que nem um condenado na foto, né? Quer ver, ó? Dá uma olhada aqui, ó. TSE proíbe propaganda de Bolsonaro que chama Lula de ladrão, porque isto viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Como ele foi descondenado e os processos prescreveram, porque inocentado ele não foi, não pode chamar porque viola a presunção de inocência. Então é assim, a regra tem que ser só se o cara for condenado em última instância, né? Para poder ser chamado. Porém, quando foi que o presidente atual da República foi condenado por esses crimes aí? Não, isso não aconteceu. Então a gente percebe que a regra não é a mesma, né? Aqui fere o princípio constitucional da presunção de inocência, aqui não fere, né? É um negócio extremamente esquisito, extremamente arbitrário, e o pau que bate em Chico não bate em Francisco. O árbitro é arbitrário, está literalmente jogando com um dos times, né? E é o que eu falei, né? É a quina de ases na mão de um dos candidatos. Quer entender melhor o que eu estou falando? Tem até um vídeo aqui, a quina de ases, no meu canal. Mas é isso aí, né?
Concordo com o Constantino, olha o título do vídeo dele, e é um jogo de cartas marcadas. Sim, porque o árbitro é arbitrário e está jogando junto com um dos times e isto não vale. Esquerdista não liga de ganhar roubado. Roubar é a alma de todo esquerdista, não é? Então é isso daí. Já que pau que bate em Chico não bate em Francisco, e a gente demonstrou isso aqui, nós temos um processo todinho viciado. É simples assim, tá bom? E comprovada a minha tese, porque não tem como discutir o assunto, né? Até a próxima aí, pessoal.